Fala galera que curte o GoFoot, bora então para as maiores notícias do futebol no dia de hoje. Se liga aí, já deixa aquele like, bora lá! Começamos o vídeo de hoje falando de Kanté, que atualmente está no Al Ittihad da Arábia Saudita e deve voltar para a Europa, hein? O Fenerbahçe da Turquia fez uma oferta ao Al Ittihad, tudo certo, acordo verbal com o Kanté, e o Al Ittihad liberou o jogador no dia de hoje. Inclusive, o Fabrício Romano já postou nas redes sociais que Kanté deve retornar realmente à Europa, né? Vai jogar no Fenerbahçe, é da Turquia, mas tudo bem, faz parte aí, vai jogar as ligas europeias. O Fenerbahçe vem montando bom time, assim como o Galatasaray, e provavelmente, né, ele deve fechar então esse acordo e retornar o Kanté, que ainda é um baita do jogador, né? Diga-se de passagem. Douglas Luiz, que atualmente está no Nottingham Forest, deve fechar o acordo também de compra. A Juventus está pressionando o Forest para que compre o jogador. Eles não querem mais que ele volte para a Juventus, só porque o valor é bem alto, em cerca de 156 milhões de reais. Tem muito clube aqui brasileiro pagando bem mais alto por outros atletas, né? E pode ser que dê certo então a negociação e ele agora se torne jogador em definitivo. Ele está lá por empréstimo. Lembrando, o Douglas Luiz chegou aí para a seleção brasileira, né? Ele estava em alta na época do Aston Villa, mas aí foi para a Juventus, o futebol dele caiu e agora voltou para o Forest, Premier League de novo. Tá jogando bem, mas ainda, né, falta muito para voltar àqueles velhos tempos de Aston Villa. E o Corinthians anunciou hoje a contratação de mais um reforço, hein? Caio César deve fechar com a equipe corintiana, já está praticamente certo, o anúncio oficial deve sair já, e ele se torna então jogador do Corinthians, mas por empréstimo, não é uma compra, né? O Al Hilal vai emprestar o atleta nessa temporada. O Caio César tem bons números no Al Hilal, mas não está sendo aproveitado. Então, como tem muita gente naquele time, né? Muito cara de nome da Europa, o Caio César vai voltar aqui pro Brasil e vai jogar no Corinthians. Será que foi uma boa contratação para a equipe do Corinthians? Aí diz aí, torcedor corintiano, o que você acha, se vai ajudar caso o Yuri Alberto também saia do timão, hein? E ontem também tivemos partida aí válida dessa vez pela Copa da Inglaterra. O City jogou ontem mais uma vez e Semenyo voltou a marcar pela equipe do City, hein? Recém-contratado, tá jogando bem, hein? Chegou com tudo no City. O Haaland dessa vez não marcou, o Semenyo aí conseguiu marcar. Lembrando que lá a gente tem Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, então são vários campeonatos. Dessa vez o Pepe aí colocou alguns jogadores também reservas para atuarem, né? A gente teve o gol anulado nessa partida também. E o City teve o retorno também de Rodri, né? Que voltou ao time. Então tá aí, vitória do Manchester City. E hoje foi anunciado, né, por vários jornais da Europa que o Al Ittihad fez aí uma oferta pro Messi que é irrecusável, meus amigos. Eles ofereceram ao Messi um cheque em branco praticamente, né? Um contrato vitalício por quanto tempo o Messi quiser jogar lá, não importa, até o dia que ele se aposentar. Inclusive valores de salários, o Messi escolhe quanto quer ganhar, meu amigo. Já pensou? É muito dinheiro mesmo, né? O Messi, lógico, não falou nada, não teve resposta nenhuma, ele tem contrato com o Inter Miami, ele quer continuar morando por ali e acho que não tem interesse em jogar na Arábia Saudita, né? Mas se fosse, seria legal ver mais uma vez o Messi contra o Cristiano. PSG vai atrás do brasileiro Bruno Guimarães, esse sim, jogador da seleção brasileira, deve ir à Copa do Mundo e o PSG tá brigando para contratá-lo. Já é um sonho antigo do Paris tentar contratar o Bruno Guimarães, não conseguiram na janela passada, estão tentando de novo agora e eles querem fazer isso antes da Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo muitos jogadores vão se valorizar dependendo onde a seleção chegar, se a seleção brasileira for até uma semifinal ou uma final, né? Os jogadores tendem a se valorizar, a se fazer uma boa Copa, então muitos negócios têm que acontecer agora nessa janela para o jogador ficar um pouco mais barato para compra. É isso que o PSG está tentando. O Bruno Guimarães é sondado por vários clubes, a gente vai falar aqui de outro clube europeu que está muito interessado no Bruno Guimarães também, hein?
Tudo certo com o Paquetá e com o Flamengo, ele chegou hoje a um acordo de salário já com a equipe, já tá decidido. O Chelsea tentou a contratação também agora, depois do Tottenham, mas ele já disse não quis nem conversar, não falou nem de salário. Porém o West Ham tá dificultando o negócio, o Flamengo ofereceu 30 milhões, mais 5 milhões de bônus, o West Ham pede na casa aí dos 45 a 50 milhões de euros para a contratação do Paquetá. Então, preocupa, né, se o Paquetá vai conseguir realmente sair do West Ham. Ele já disse que não vai jogar a próxima partida, então tá fora. Ele espera o desfecho, tá pressionando para tentar uma saída ainda nessa semana, já para ser anunciado no Flamengo, hein? Antes de continuar o vídeo, já diz o que você achou dessa notícia, o seu comentário é muito importante aqui pro canal, hein? E o brasileiro Talisca, atualmente no Fenerbahçe da Turquia, volta a ser o nome que circula aí nos bastidores do Corinthians. Hoje o portal GE, Bola VIP e outros portais que falam exclusivamente do Corinthians voltaram a vincular o nome de Anderson Talisca no timão. O Corinthians parece que está tentando aí uma negociação com o Fenerbahçe. O Talisca teve já o desejo de voltar. O ano passado muita gente falou que ele viria para o Corinthians, não aconteceu e agora novamente, né, o Talisca é ventilado lá no Corinthians. Na época que ele estava saindo do Al Nassr pro Fenerbahçe, quase aconteceu. E agora, se que aconteça, ele vem jogando bem no Fenerbahçe, vem marcando bastante gol, seria uma interessante contratação. E a demissão de Xabi Alonso ainda tá dando o que falar na Europa, principalmente na Espanha. Jornais vêm divulgando cada dia mais o que aconteceu nos bastidores, né? Que foram os jogadores que demitiram o Xabi Alonso. Isso daí já é praticamente unânime, né? Todos os meios de comunicação que falam de esportes da Espanha vêm falando, principalmente por causa do Vini Júnior, que foi o nome que mais levantou problemas com o Xabi Alonso durante a passagem dele, inclusive no vestiário, levando até o Bellingham a ser contra o Xabi Alonso. Segundo a notícia, reportagem Diário Marca e também Sport falam que o Bellingham e o Vini Júnior foram quem derrubaram o Xabi Alonso, né, que fizeram mais pressão, inclusive daí vários jogadores ficaram do lado deles. A última derrota para o Barcelona, então, ficou totalmente, né, inegociável o Xabi Alonso do time. Os jogadores fizeram corpo mole, não quiseram nem ir lá na premiação, e mesmo ele pedindo, então é mesmo real que os jogadores derrubaram o Xabi Alonso. Novo técnico do Madrid, a gente já vem falando, tá sendo muito vinculado o nome do Klopp, hoje novamente, inclusive ele aguarda uma ligação de Florentino Pérez, como falou ontem, mas hoje jornais, inclusive Fabrício Romano, postou que ele já vem conversando com o Real Madrid e que ele pediu jogadores ao clube. Um deles seria Nico Williams, o espanhol, né, que atua no Atlético de Bilbao, e o outro seria o brasileiro Bruno Guimarães, rapaziada. Ele quer os dois jogadores na equipe, seriam essenciais pro Klopp vir para o Real Madrid, hein? E hoje teve a estreia de Arbeloa no comando do Real Madrid contra o Albacete e deu ruim, rapaziada. Ele prometeu colocar o Vini pra bailar, mas não aconteceu, hein? O Real Madrid perdeu por 3-2 para o Albacete, saiu perdendo por 1-0, conseguiu um empate no segundo tempo, logo no início, tomou mais um gol do Albacete, conseguiu um empate novamente aos 91 do segundo tempo e depois tomou o terceiro gol, não aguentou o Real Madrid, mesmo com 75% de posse de bola, hein? Parece que o problema não era o Xabi Alonso. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GolFut e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.